Damos início a mais um podcast da ABAME, uma inovação da nossa instituição para trazermos um bate-papo, um debate informal com os nossos convidados sobre as questões do mercado imobiliário. E estou aqui me acompanhando o meu vice-presidente, Daniel Martins. Olá, bamianos. E trazemos como convidados a CAMES, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem. E representando a CAMES, nós temos o Marco aqui conosco e também o Gabriel, que são representantes da CAMES. A CAMES é uma Câmara de Mediação e Arbitragem que está ingressando no quadro associativo da nossa instituição ABAME, que muito nos orgulha, porque é uma Câmara que está trazendo a mediação e arbitragem para o debate da nossa instituição, uma Câmara conceituada no mercado já, vocês vão ouvir aqui as histórias da CAMES, e tê-la conosco engrandece mais ainda a nossa instituição. É mesmo, Marco? Seja bem-vindo, Gabriel. Prazer, pessoal. Marco, conta pra gente como que começou a CAMES. Como que é a história da CAMES, essa trajetória da CAMES tendo encontrado a ABAME e tendo interesse de fazer parte desse mundo da ABAME? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gabriel. A gente agradece muito a acolhida que a gente está recebendo aqui da ABAME, né? Na verdade, é mais uma parceria que a gente estabelece ao lado de outras muito importantes para a gente, né? A gente já tem convênios com a CAARG, com o IAB, e enfim, com outras instituições, né, que são muito relevantes para a CAMES. E para contar um pouquinho assim do trabalho que vem sendo feito da CAMES, eu sou sócio fundador da CAMES, já estou acompanhando já esse processo desde a fundação da CAMES. A gente já está entrando no 8º ano de funcionamento da Câmara, né? A CAMES, sou também coordenador da Escola CAMES aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um órgão interno da CAMES destinado justamente a fomentar a cultura a respeito dos métodos adequados, né? Enfim, a CAMES ela é a primeira Câmara de mediação e arbitragem de nível nacional, né? Então, assim, desde a fundação, assim, a missão principal da CAMES, que a gente identificou lá atrás, diante das necessidades que a gente via aí, diante dos operadores do direito, era democratizar, né, o acesso ao uso dos métodos extrajudiciais adequados ou alternativos, né? A nomenclatura pode variar. Então a gente notava justamente uma dificuldade de muitos profissionais de ter acesso, de advogar nesses ambientes, né, de poder participar como mediadores ou como árbitros dos procedimentos. Então a gente realmente elegeu essa como a nossa missão principal enquanto instituição, né? Para conseguir atingir esse objetivo, eu destacaria assim 3 diferenciais da CAMES, que eu acho que são 3 diferenciais muito importantes. O primeiro é a existência de uma plataforma eletrônica para processamento dos nossos procedimentos. A gente tem uma plataforma que se chama Pacto, né? Então significa que todos os nossos procedimentos, eles não são procedimentos em papel, a gente tramita todos os procedimentos de forma integralmente eletrônica. O segundo aspecto, Alessandra, que eu também destacaria, seria a questão das nossas custas são muito competitivas e são muito transparentes, né? Assim, qualquer profissional de direito pode acessar o site da CAMES e verificar e até mostrar para o seu próprio cliente, né, que é importante também, o quanto custa uma mediação, quanto custa uma arbitragem, né? E o terceiro diferencial é justamente por a gente ter essa amplitude nacional, né? A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas a CAMES ela tem sede também em São Paulo, em Minas, na Bahia, enfim, em Goiás, no Ceará. A gente tem uma capilaridade, né, para atendimento dos advogados, inclusive, né? Então isso faz com que a gente também tenha uma rede nacional de membros, mediadores e árbitros, que são os profissionais que trabalham nos nossos procedimentos. Assim, feita essa introdução, eu queria dizer a respeito da pergunta que você fez, né, a respeito de onde são desenvolvidos os procedimentos. Na verdade, o Brasil ele adota
muitos podem achar que não, mas ele adota um sistema que a gente chama de multicorpos, né? No sentido que é um sistema que foi desenvolvido ainda na década de 70 nos Estados Unidos e que vem ganhando nas últimas décadas muita força no Brasil. Então eu destacaria a questão da lei da arbitragem, a lei da mediação e a resolução do CNJ a respeito da mediação, que são institutos assim que realmente consolidaram o uso dessas práticas no Brasil, né? Então, hoje a gente teria que entender o sistema justiça não só como acesso ao poder judiciário, né? Mas o acesso a essas várias portas que seriam caminhos de acordo com as questões que as partes têm a tratar, seriam caminhos a serem escolhidos pelas partes, né? Então a gente tem questões que podem ser melhor trabalhadas, de repente, na mediação, né? Outras questões que a gente pode trabalhar muito bem também na arbitragem, né? Então esse sistema justiça num sentido amplo, num sentido contemporâneo, contempla não só o acesso ao próprio poder judiciário, mas também a cada porta desse sistema grande da justiça, que é o acesso a esses métodos extrajudiciais, como a gente poderia dizer, né? Você mencionou a questão da mediação no judiciário, que realmente o advogado vai pensar logo na conciliação que acontece no tribunal e vai pensar na mediação que nasce do processo judicial. Mas não, ali foi eleita a porta do poder judiciário. A Câmara de Mediação e Arbitragem, não. As pessoas que estão em conflito elegem essa jurisdição privada. Elas não vão ao judiciário. Não vem a mediação via tribunal. Elas já vão a uma Câmara, relativamente à qual elas têm confiança, a um corpo de árbitros relativamente ao qual eles têm confiança, e ali nasce, seja a mediação, seja a arbitragem, ou seja, sucessivamente, né, Marco? Você pode ter uma cláusula de compromissória no sentido que se prevê inicialmente a mediação e caso não tenha êxito, vá para a arbitragem. Então é jurisdição privada, não nasce na jurisdição pública do Poder Judiciário. Eu acho que é legal destacar dentro disso que o Gabriel falou, a respeito justamente de se valorizar a vontade das partes, né? Quanto à eleição, qual é o melhor método para cuidar de determinada questão que surge entre as partes, né? Não necessariamente as partes tenham que ser obrigadas a, toda e qualquer questão, submetê-las ao judiciário, né? Então, isso é um ponto muito importante. A empresa, como bem disse o Gabriel, a parte, no caso da empresa, ou no caso da área imobiliária, a gente tem aí 1000 casos que podem resultar. Pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica, e esses detalhes são importantes porque há um conflito, uma dúvida nesse sentido. Ela mesma opta por essa jurisdição. Quando as partes estão elaborando um contrato, já podem prever conflito, não existe, né? Ao invés de indicar a cláusula de foro, indicará a cláusula compromissória, né? Indicará uma Câmara, o ideal é que já indique a Câmara, que se trate dos honorários, se vai ter árbitro de emergência. O princípio da arbitragem é o da autonomia das vontades. Então, é elas que vão prever isso. Enquanto a imobiliária, Alessandra, enquanto a todos os ramos, o que pode ser arbitrável, né? Direito patrimonial disponível. Todo direito patrimonial disponível, tudo que a gente, relativamente ao qual pode fazer acordo, tal coisa pode fazer acordo, então você pode levar para a arbitragem, né? Agora, uma questão criminal, uma questão penal, aí uma questão de família sensível, não. Mas no direito imobiliário, tudo que se trata de direito imobiliário é passível de acordo. Então é direito patrimonial disponível, pode ser levado à arbitragem. Quem pode ser o árbitro? Toda pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então as partes vão escolher uma Câmara, vão verificar o quadro e vão verificar, poxa, esse cara aqui é excepcional em notarial e registral. Eu vou levar esse caso para um juiz generalista ou eu vou querer ser julgado por um expoente especializadíssimo? Você mencionou. Câmara de Mediação e Arbitragem especializada. Então, o que interessa, o mais importante é o especializado, né, Marco? Porque a gente está nesse caminho da especialização. O direito imobiliário já é um microsistema dentro do direito. E dentro do direito imobiliário tem hotelaria, incorporação,
shopping center, compra e venda. É um mundo, né? Então, que a gente da Camis objetivou na criação do nosso quadro é ter profissionais de renome, de reconhecimento nacional em cada ramozinho desse. E, Gabriel, na Camis está cheio de abamiano. E uma das coisas interessantes que eu gostei muito ao recebê-los aqui é que vocês têm esse coração abamiano, né? Vocês já se sentem em casa, já se familiarizaram com a instituição. O Alessandro, cortando você, não tem como falar do direito imobiliário sem falar da banda. Tá aqui a foto do Silvio Capanema. Então a gente entra e já é recebido ali, né? Com aquela história, né? E ele sempre pensou também, eu tive um chefe chamado Carlos Henrique Junte, que eu conhecia muito bem, nessa questão do juizado aí de pequenas causas do imobiliário, essa especialização lá atrás, ele sempre teve essa visão, né? Então a gente vem com a Camis de algum modo, ante essa democratização, trazer olha, existe essa nova porta, porque mediação e arbitragem, principalmente a arbitragem aqui no Brasil, já está extremamente evoluída. Mas é mercado de capitais, comércio exterior, questões industriais. O ticket é altíssimo, ficou uma coisa muito fechada. E as restrito. Arbitragem é uma coisa, arbitragem internacional. O Brasil é o segundo maior país em arbitragem. Você sabia disso? A CCI diz em volume. São 1.000 no total, né? 1.040 e poucas arbitragens, segundo o último estudo da professora Selma Lemos. Mas tem 18 milhões de processos. Quer dizer, a arbitragem não chegou para dar celeridade ao judiciário. E por que não? Porque ainda está muito restrita. De câmaras clássicas, temos uma meia dúzia com tabela de custas altíssima. Eu sou inquieto. Às noites fico escrevendo lá sobre a arbitragem e o imobiliário. Mas o pessoal falou comigo, poxa, Gabriel, é maravilhoso. Só saiu aqui, compartilhei. Mas como é que eu pratico isso? Não tem como. Porque você vai nessas câmaras, a tabela está condizente proporcional com o nicho que elas elegeram. Mas não com o nosso nicho do imobiliário. E não existe um corpo, nem câmara especializada, nem com núcleo no imobiliário. Então a gente aqui, Alessandra, está fazendo essa conversa e a gente está fazendo história. Porque aqui nasce, né, essa nova porta efetivamente. Porque a porta até então só está formal. Aqui a gente vai conseguir levar para os abanianos, que foram os primeiros que a gente procurou dessa nossa proximidade. E estamos também formando vínculos com as outras instituições e com o mercado. Eu preciso apresentar isso ao mercado. E aí está o Daniel aqui para endossar o que eu vou dizer, que os nossos abanianos, eles gostam muito de falar sobre o dia a dia, sobre as questões práticas do dia a dia. E você citou, que eu acho que é importante para esse podcast, a gente conversar um pouco sobre isso, que foi nos contratos passar a ter a cláusula compromissória, citando a arbitragem, e às vezes cita até a Câmara, no caso que vai... Que é o ideal, né? Que é o ideal, que vai dirigir esses conflitos, né? Problema, e essa questão da cláusula compromissória tem tido um debate, né? Tem sido um assunto a se debater. Então, seria importante você esclarecer dessa importância, quais são as vantagens que os nossos advogados associados teriam, né, para esclarecer os seus clientes, e quais seriam as vantagens da arbitragem e da mediação. De escolher uma câmara de arbitragem e mediação especializada e levar esses conflitos para serem dirimidos nessa esfera extrajudicial, porque, já que você falou de ticket, o advogado precisa de um ticket em que ele receba um ticket de forma mais célere também. Dos resultados dos trabalhos deles sejam remunerados de formas mais rápidas. E a gente está buscando cada vez mais a desjudicialização. E o direito imobiliário, nessa linha, aí, é um dos direitos de vanguarda. Nasceu lá com separação, depois divórcio. E quando fala de separação, fala de divórcio, fala de imobiliário. Porque você, no fundo, você está com a partilha de bem. A Constituição diz que é vida, liberdade e propriedade. Quando a gente fala em propriedade, fala no bem imóvel, né? Então tá muito arraigado isso. E o avanço no imobiliário, todos os abanianos sabem que se o advogado não souber tratar no extrajudicial,
Não tem como, porque a legislação vem caminhando nessa linha. Uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, já tem aí o PL do despejo extrajudicial, e a mediação e arbitragem vem nessa linha. A lei é lá de 96. Mas agora que também é uma catequese praticamente, né? É um aculturamento disso. Semana passada eu tive em palestra até no Uniri, falando com o pessoal da graduação, com os alunos, e eu não tive essa oportunidade. Até hoje, a arbitragem é eletiva nas faculdades, então é preciso que isso seja de conhecimento efetivo, e a gente venha com essa parceria, de fato, fazer o início nesse podcast de uma série de encontros, no sentido de práticas, como o advogado aplica no seu dia a dia a mediação e a arbitragem. Okay. Eu queria complementar, só para pegar uma fala do Gabriel anterior, e destacar o papel da escola Camis, né, na estruturação dos núcleos, né? Então, assim, a escola Camis, como eu falei, ela tem justamente criar essa semente da cultura jurídica da utilização dos métodos extrajudiciais e fomentar justamente a instalação de núcleos especializados nas matérias que a gente entende que são matérias que têm muita sinergia com essa atividade extrajudicial, né? Então a gente já tem vários núcleos instalados na Camis, especializados, e a gente realmente vê no direito imobiliário assim, uma sinergia muito grande com essa advocacia contemporânea, né? Em que o advogado sai daquela postura de simplesmente atender o seu cliente e senta para preparar uma petição inicial para dar início a uma ação judicial, né? E aí o Gabriel citou aí vários institutos, né, que estão realmente cristalizando a atividade do advogado fora do Poder Judiciário, e a gente vê justamente nessa área do direito um campo muito vasto para atuação fora do Poder Judiciário para o advogado. Marta, tem um artigo que saiu hoje no Migalhas, que eu fiz em conjunto com o Olavo Alves Ferreira, e que nasceu, quem está advogando e venceu? Fred Dier e Laiana Pial, foram citados no artigo. E é sobre o despejo. Ela foi despachar no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023. Ganhou. Mas um dos desembargadores falou assim, mas eu não sabia de arbitragem em locação residencial. Quer dizer, não há esse conhecimento sequer do elementar. É direito patrimonial disponível? Então pode. Por que não, né? Então ainda há esses mitos que cabe a gente desmistificar. É possível sim no contrato de locação, inclusive grande imobiliário, que todos conhecem aí, se não a maior do país, já elege as câmaras, né? Indica inclusive 3. Se você não pratica ação anulatória e aponta vício no prazo decadencial de 90 dias, princípio da competência, TJSP, TJRJ, STJ, não há o que se falar, tem que cumprir e ponto. Entende, Alessandro? Então a segurança jurídica é incontroversa. Aqui. Eu imagino que os abamianos, nossos colegas que estão assistindo, eles querem ir por muita parte prática, né? E 2 pontos de maiores conflitos no mercado imobiliário, acredito que são os condomínios e as locações, né? Nas locações, você já acabou de responder a pergunta que eu tinha ensaiado para te fazer, Gabriel, que seria a seguinte: no contrato de locação, você pode eleger a Camis, né, como foro das discussões e tá. E aí o locador foi para a Camis com o locatário e vou simular alguma situação, fizeram um acordo de bilateral para a entrega do imóvel, tá? Essa entrega do imóvel, eles estipularam um prazo de 3 meses, que é inferior ao prazo legal da lei do inquilinato, que estipula que seriam 6 meses, tá? O inquilino não cumpriu, né? Vamos imaginar o pior, que o melhor é festa, né? Ele não cumpriu. O locador vai executar no judiciário. O judiciário vai respeitar esse acordo feito com a Camis ou vai poder se questionar a legalidade de um acordo feito fora do prazo previsto na lei do inquilinato? Eu mencionei, Daniel, você tem todas as partes, ambas as partes, mais de uma todas, a possibilidade de ingresso da anulatória. Isso é previsão legal. Passou dos 90 dias já. Passou dos 90 dias decadencial, vai executar. Cabe ao Poder Judiciário
apenas executar o que ficou decidido na via arbitral. Não existe recurso na via arbitral. O pessoal, inclusive, entra por mandado de segurança, ou inventa apelação, reclamação. Não existe. O único método de impugnação é a ação anulatória, se comprovados os vícios. 0,6% Como tem de a ação anulatória. rescisória, como tem ação rescisória do judiciário. Não tem rescisória, seria o único método de impugnação. De todas as arbitragens do país, segundo o estudo da Selma Lane, 0,6% de anulatórias definidas. Então, é insignificante, o que ratifica a segurança do Instituto e como o judiciário vem exercendo aí o princípio da competência. Então, neste seu caso citado, não há o que se falar. Agora, a execução, atos executivos de desocupação, atos expropriatórios, penhoras, coercitivos em geral, não há dúvida. Aí tem que ser o Poder Judiciário. Mas no caso do despejo, que foi até objeto do artigo, né? Sim. A ordem de despejo, a ordem de desocupação pode ser dada pelo árbitro. A fixação. Até a fixação o árbitro pode ir. Agora, em caso de não desocupação espontânea, de acordo com aquela ordem, aí isso tem que ser levado via uma carta arbitral para o tribunal. Um outro ponto que o Daniel mencionou é a questão do condomínio. Se estipulada em convenção condominial que as questões serão decididas na via da mediação ou da arbitragem por determinada Câmara, isto vale STJ. Dali para frente, quanto a todos os, inclusive, eventuais futuros proprietários. O indivíduo entra, compra um apartamento depois, né? Ou é condômino, posteriormente. Ah, não, mas eu não ratifiquei, eu não estava ali na Assembleia. Não interessa, é como se fosse o estatuto lá, a previsão estatutária das SAs. Vale para... O nosso problema é que a Camis é relativamente nova, né? E os condomínios são velhos, né? Então, como é que eu faço hoje? Qual é o quórum, né? Eu vou ter que fazer uma assembleia para estabelecer na pauta da ordem do dia da assembleia que a gente vai passar a adotar o Camis. Qual é o quórum que eu vou precisar? Eu vou precisar da maioria simples, eu vou precisar de um quórum de 2/3, que é o quórum mais expressivo hoje nas convenções. Daniel, a jurisprudência ainda não se debruçou porque não tiveram litígios imobiliários levando essa questão mesmo, porque a Câmara está nascendo aí com essa possibilidade da nova porta do judiciário. Mas o que eu acho que tem que haver é, de fato, uma aproximação quanto aos síndicos, uma aproximação quanto aos condôminos. De início, é levar essa possibilidade. Levando essa possibilidade, demonstrando a tabela de custas, demonstrando a especialização, demonstrando as virtudes do Instituto e a existência efetiva dessa possibilidade, a acolhida, penso eu, seja a maior, porque não é possível qualquer questão condominial demorar décadas. Certo. O que existe hoje todos já sabem. Um novo caminho está aí a ser trilhado por nós, né? Queria só destacar só um dado do CNJ a respeito da duração média do processo no Brasil, que é de 8 anos, né? Duração média de um processo judicial no Brasil. E quando a gente fala de mediação e de arbitragem, a gente tem uma previsão legal na própria lei de arbitragem, no sentido de que a sentença arbitral seja proferida em 6 meses. Né? Caso o árbitro entenda necessário, né, prolongar esse prazo, ele tem que justificar isso nos autos. Tá? Então, assim, é uma diferença marcante, né, com uma característica da celeridade que envolve o procedimento. A gente pontuar isso, além de todas as outras questões, como a especialização do julgador, né, enfim, a questão do próprio custo, que é o custo monetário e custo de tempo também, né? Só queria fazer esse parênteses aí. E Gabriel, a gente vai ter muito que debater ainda sobre Camis, sobre mediação, sobre arbitragem, trazer essa realidade para os dias de hoje. Temos o nosso pinga-fogo, que é uma oportunidade que nossos associados têm. Esse é o pinga-fogo. Pois é, eu vi que ele jogou um pouquinho aqui, caiu, eu ainda fiz assim. Eu fiz assim para não cair. Aqui na BAM ninguém deixa passar não, é ali, ó.
Então, a gente vai ter essas oportunidades para a gente poder tirar as dúvidas dos nossos associados, né? O podcast é um bate-papo para suscitar ainda mais aquela euforia, para tirar as dúvidas e todo mundo vir conhecer a banda que não conhece. Os nossos associados abamianos de mais essa alternativa que a gente está tendo para solucionar os litígios, né? E o litígio longo faz muitos estragos, né? A justiça alongada de início já não é justiça, né? Como a Alessandra pontuou no nosso quadro de árbitros, tem muitos abamianos. Isso, acompanha. Vou citar algum que todo mundo gosta. O Haroldo Lourenço está conosco. Nosso popstar. E com muito gosto. Então ele... Aí vai estar mais apto, Daniel. Aí você pode ser mais forte nas suas indagações. E o que eu acho mais interessante é que a Camis está aqui nos corredores da BAME, no nosso auditório. E próximo fisicamente, inclusive, né? Isso, fisicamente, porque fica no prédio ao lado. Então, nossos associados podem vir, tirar as dúvidas, conversar com vocês e vamos ter palestras e eventos. E é só acompanhar a gente nas nossas redes sociais e que a Camis está sempre presente, porque agora a Camis é a nossa associada. E o Marco vai falar de algo que vai acontecer. Pois é, eu já queria deixar aqui um convite, né, para todos poderem participar. A gente tem um evento já programado para o dia 15 de junho. Né? Na verdade, o nosso núcleo já está constituído, o núcleo imobiliário. É com muita felicidade, né, Gabriel, que a gente... o Gabriel é o coordenador do núcleo, inclusive. Nós temos aí o Leandro Senna e o Luiz Arechavala, porque é uma coordenação tripartite. São dois pesos pesados. Muito importante isso. Estão conosco também. Então fica já o convite para todos poderem prestigiar no dia 16 de junho, dia 15 de junho, desculpe, dia 15 de junho, aqui na sede da BAME. A gente vai fazer um evento presencial, vai ter também transmissão online, né? E que vai contar com a participação especial aí do nosso professor Fred Didier, né, que é apto do quadro da Camis, que vai falar um pouquinho aqui também sobre esse tema que a gente pincelou aqui, que é o sistema multiportas, né? Vai nos brindar aí com essa palestra e o lançamento formal, né? O núcleo já existe, já está atuando, enfim, mas o lançamento formal do núcleo vai ser realizado nessa data aqui, com muita felicidade aqui na sede da banda. E estamos fazendo história, né? Isso é importante. A banda faz história e está fazendo história junto com a Camis, com a história da Camis. E estamos muito felizes. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui como associados nossos. E vamos trabalhar, né? Sim, agora chegou a hora. Sucesso para Camis. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos encerrando o nosso podcast de hoje. E não esqueça que é estreia. Estamos com essa novidade para levar até você todas as questões pertinentes ao mercado imobiliário. Até a próxima!